Já estamos de volta nesse nosso segundo bloco. Hoje recebemos aqui nos estúdios da Diário TV o candidato Nelson Durão, do PRP, candidato, né, a prefeito no próximo dia 3 de junho, onde a população de Teresópolis volta às urnas para escolher novamente o chefe do executivo. O tema escolhido para esse segundo bloco tem sido o tema mais recorrente aqui nas nossas entrevistas, né, a saúde. Tem sido um problema muito demandado aqui. Eu começo perguntando ao Nelson Durão. Nelson, a gente sabe que a saúde é realmente um grande problema e tem sido claramente o assunto predileto aqui das candidaturas. O que você pensa para a área da gestão em saúde? O que você pensa na área de serviço de saúde para a cidade? Bom, o Anderson, sem fechar a torneira da corrupção, nós não teremos dinheiro para investir na saúde. E é bom que todos saibam disso. É bom que toda a população saiba disso. Eu lamento que os candidatos que por aqui passaram, né, por outras mídias, por outros canais, não tenham abordado esse assunto. A corrupção drena, suga recursos que poderiam ser aplicados na saúde. É como eu disse no bloco anterior, o que você, que somos cidadãos comuns, queremos? Rua sem mato, rua sem buraco, rua iluminada, coleta do lixo funcionando e a saúde. O resto é como dizem, né? A gente corre atrás. Tendo isso, já é o mínimo do que a gente precisa, é o mínimo que a gente tem direito a ter. Mas a corrupção nesses últimos anos, que começou no governo Jorge Mário, ela tem sangrado as finanças do município. Por exemplo, a Milano. A Milano teve um ano que ela cobrou 21 milhões da prefeitura para fornecer merenda. E de qualidade duvidosa, servindo ovo. É o ovo mais caro que eu já comprei, ou melhor, que nós já pagamos. Então, a primeira medida é você ter recursos. Você que é dona de casa, como é que funciona o orçamento doméstico? Você tem a sua renda, que é fruto do seu trabalho, que são os seus ganhos, e você tem as suas despesas. Quando as suas despesas são maiores do que os seus ganhos, do que a sua renda, o que você faz? Você começa a cortar. Você troca a lâmpada fluorescente pela lâmpada de LED para economizar na conta de luz. Você troca o produto de marca para um produto mais simples, mais de boa qualidade. Quando você adota todas as medidas de economia e ainda assim você não consegue equilibrar, a receita com a despesa, o que você faz? Você tem que aumentar a receita. Aí você vai fazer hora extra, você vai fazer um bico, que é assim que é a nossa vida, assim que é a sua, é assim que é a minha, assim é de quem está nos assistindo. Quando as suas despesas são maiores do que a sua receita, a primeira medida que você adota é diminuir despesa. Se a redução da despesa não é suficiente, você aumenta a receita fazendo o bico, fazendo a hora extra. Então, a corrupção, ela sangra as finanças do município. E isso a gente tem visto aí ao longo dos últimos 8, 9 anos. As medidas que eu vou adotar como prefeito, exatamente para fechar a torneira da corrupção, que é trazer de volta a coleta de lixo, trazer de volta a merenda para a prefeitura, a criação da Tereluz, nós vamos economizar recursos. Esses recursos serão aplicados na saúde e num assunto que não está sendo tratado aqui por nenhum candidato, em lugar nenhum, que é a questão dos aposentados da prefeitura. Esse assunto parece que não interessa a ninguém comentar. A Tereprév. Parece que não interessa a candidato nenhum citar esse assunto. O que eu tenho visto aqui é um desfile de promessas. É candidato prometendo construir teleférico, é candidato prometendo construir ginásio municipal, estádio municipal, é candidato prometendo fazer de tudo pelo esporte, de tudo pela cultura, de tudo pelo turismo. Mas espera aí, e a saúde? De onde saiu o dinheiro para isso tudo? Se não tem saúde, se não tem dinheiro para manter uma UPA funcionando. E eu tenho visto, os candidatos chegam aqui e repetem uma cantilena como se fosse um mantra. Olha, na UPA não tem médico, na UPA não tem remédio, os colchões estão rasgados, não tem papel higiênico, o ar refrigerado não funciona, está quebrado, os salários estão atrasados. Tudo isso nós já sabemos. Agora, como é que corrige isso? Quem está me assistindo, o eleitor, ele quer saber
Como resolve isso? A situação você já sabe, o Anderson. Quantas vezes você já fez matéria noticiando as dificuldades da UPA? Né? Ficar repetindo isso, né, não resolve o problema. Eu vou resolver fácil. De quem é a responsabilidade da UPA? A responsabilidade é do Estado, é do governo do Estado. Né? Como é que é o SUS, Sistema Único de Saúde? Né? O município tem a sua responsabilidade, o Estado tem a sua responsabilidade e a União a sua. Cabe a mim, como prefeito, os postos de saúde, a atenção básica. Cabe ao Estado o setor de urgência e emergência, que é o caso da UPA. Né? Cabe à União os tratamentos de alta complexidade, como o câncer, né? As internações. O que Jorge Mário fez? Assumiu a UPA porque Jorge Mário era do partido do Lula, né? Era aliado do Cabral, e nós já sabemos onde está o Lula e onde está o Cabral e por que estão lá. E sabemos também por que o Jorge Mário, né, foi cassado. Ele traz essa responsabilidade do Estado para o município. E o Estado o que faz? Diante de toda essa roubalheira promovida pela quadrilha do Cabral, do Pisciani, do Eduardo Cunha, do Paulo Melo, né? O que eles fizeram? Quebraram o Estado, e o Estado não repassa o dinheiro para o município para a manutenção da UPA. Quem é que está pagando por um serviço que não é nosso? Somos nós, teresopolitanos. A responsabilidade é do Estado. A dívida hoje do Estado com a Prefeitura, só por conta da UPA, chega a 20 milhões de reais. São 20 milhões de reais que deixam de ser aplicados na atenção básica, naquilo que é obrigação do município, porque nós temos que manter uma UPA funcionando precariamente, né, ao custo de quase R$1 milhão por mês. O que eu vou fazer? Eu vou devolver a UPA para o Estado. Vou entrar com uma ação, né, porque eu não sei por que Jorge Mário não fez, não sei por que a lei não fez, não sei por que o Tricano não fez. Se o Estado deve ao município, vamos cobrar na justiça, né, e vamos fazer com que o Estado assuma a sua responsabilidade. A responsabilidade do Estado não é com a UPA, então a UPA é do Estado. Fazendo isso, nós vamos economizar aí algo em torno de 15 milhões de reais por ano, só devolvendo a UPA para o Estado. E essa questão das OS, Durão, como é que você vê essa utilização? Eu sei que o município está pegando uma rabuda que não é dele, né? Na verdade, assumiu, além de não ser uma responsabilidade sua, através de um sistema também que a gente tem visto que tem sido fonte de corrupção, que são as organizações sociais de saúde. Como é que você vê esse tipo de gestão? Boa pergunta. Outra coisa que não é comentado aqui. Pessoal, você sabe muito bem, Anderson, que todo prefeito ele está limitado, né, à lei de responsabilidade fiscal. Sim. Aquele que descumpre a lei e fica inelegível pode ser até preso. Hoje, mais de 54%, e isso tem que ser dito, né, mais de 54% da receita líquida do município, que pode ser gasto com o pessoal, está sendo gasto com o pessoal. Por que o prefeito Mário Tricano tirou, né, deixou de contratar o pessoal do PSF e da UPA direto pela prefeitura e contratou por um OS? Porque quando ele contrata pela prefeitura, esse gasto de pessoal entra no limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal. E prefeito nenhum quer ter problema com a lei. Então, o que ele faz? Ele contrata uma OS. Porque os gastos, né, com a OS não entram nos 54% que a lei nos impõe, né, que a lei impõe. E não tem solução. Anderson, não tem solução. Do jeito que está a receita do município, não tem solução. Do jeito que está comprometido o gasto com o pessoal, não tem solução. Tem que colocar OS. Não tem. Não tem outra solução. Não adianta eu vir aqui e mentir. É uma frase que eu uso muito. Eu não sou candidato a mentiroso, eu sou candidato a prefeito. Eu estaria mentindo para quem está me assistindo, dizendo assim, ó, eu vou abrir concurso público na área da saúde, vou contratar médico, vou contratar enfermeira e vou pagar como? Eu vou estourar o limite, né, que a lei me impõe de 54%? Não tem como. Isso tem que ser dito. Né? Isso tem que ser dito. Outra coisa que tem que ser dito para a população, você sabe o tamanho do precatório que o município tem que pagar? Não vejo um candidato falar nisso. Um dos maiores do estado todo. São 170 milhões. Para você que está me ouvindo, está me assistindo, eu tenho o hábito de rádio, né? Para você que está me assistindo, né? O que é precatório? São dívidas já julgadas pela justiça
e que não cabem recurso. Não tem mais recurso. A Justiça condenou o município a pagar. O precatório já soma 170 milhões e ainda tem muitas ações a serem julgadas. Candidato nenhum está falando aqui, né, que está havendo ordens de sequestro do Fundo de Participação dos Municípios. Todo o dinheiro que o governo federal tem repassado desse mês em diante até o final do ano, a título de fundo de participação do município, está sendo sequestrado para pagamento de precatórios. Da onde vai sair o dinheiro para fazer, por exemplo, teleférico? Da onde vai sair dinheiro para construir estádio municipal? Para fomentar a cultura, fomentar o esporte? Né? Se nós temos esse problema, o sequestro de verbas públicas, né, precatórios que têm que ser pagos, arrecadação em queda em razão da crise econômica, e veja aqui um desfile, né, de promessas que as pessoas só prometem e não dizem como fazer. Né? A eleição, eu acho interessante, né? A eleição não é só para escolher o candidato a prefeito, o melhor candidato a prefeito, não. Eleição no Brasil, eleição em Teresópolis, são duas ao mesmo tempo. É para escolher o maior mentiroso e o prefeito. E, às vezes, a gente escolhe, né, o prefeito como o maior mentiroso. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Os problemas da cidade são gravíssimos e não estão sendo debatidos com a sociedade. É uma sucessão de promessas, é uma sucessão de mentiras. Outro dia, por exemplo, eu vi aí um candidato dizer, né, que registrou em cartório que, se for eleito, ele abaixa o preço da passagem de ônibus. Isso é demagogia. Um outro candidato que foi num canal de televisão e disse: olha, eu já tenho 6 terrenos, né, que eu vou construir 6 estações, né, de baldeação, como tem em Friburgo, como tem em Petrópolis. É outra demagogia, outra mentira. Né? É outra mentira. Eu vou lembrar você, e ao telespectador, você deu essa notícia, né, quando o prefeito Arley reajustou o preço da tarifa do transporte público, que o vereador Cláudio Melo, né, lembra disso? Entrou na Justiça, conseguiu uma liminar, reduziu o preço da passagem. 2 dias depois, o Tribunal de Justiça reformou e o preço da passagem voltou a valer. O Sandro Sabino, né, doutor Sandro Sabino, deve estar me assistindo, ele entrou com um procedimento no Ministério Público questionando o preço da passagem. Não sei se você teve acesso ao relatório do Ministério Público. O Ministério Público acha que o preço da passagem de ônibus em Teresópolis tem que ser acima dos R$5. Imagina você entrar na Justiça para querer baixar o preço da passagem e o juiz diz lá: olha, não tem que abaixar, tem que subir. Isso é uma irresponsabilidade muito grande. É muito grande o que tem sido feito nessa eleição. É muita mentira. Nós estamos diante aí de candidatos a mentirosos. E isso não resolve o problema. Né? A questão da saúde, combatendo a corrupção, devolvendo a UPA, nós vamos cobrar os 20 milhões que o Estado deve, vamos economizar 15 milhões por ano, porque deixaremos de gastar na UPA. Meus cálculos, economizaremos 15 milhões trazendo a coleta de lixo, trazendo a merenda e criando a Tereluz. Só aí são 30 milhões. Né? São 30 milhões para investirmos na clínica da terceira idade. Né? Nós que estamos antenados aí no mundo, né, que trabalhamos com informação, nós sabemos. As sociedades pelo mundo afora, elas estão envelhecendo. Elas estão envelhecendo. O número de idosos é maior do que o de jovens. Né? Nós temos que preparar a nossa cidade para a terceira idade. Olha o caso de Portugal. Né? Portugal não tem indústrias. Portugal vive do turismo. Portugal hoje recebe aposentados do mundo inteiro, porque é a renda do aposentado que mantém a economia de Portugal funcionando. Isso é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro. Nós temos que preparar a nossa cidade para a terceira idade, criando a clínica da terceira idade, com esse dinheiro que eu acabei de falar. Qual é a doença de velho? Né? Que eu vou me incluir, né? Eu tenho mais de 60 anos. Doença de velho é dor na junta, né? Pressão alta, açúcar alto, né? E, em alguns casos, no caso das mulheres, né, da meia-idade, na menopausa, que é a osteoporose. Então, quais são os médicos que nós precisamos? Cardiologista, para tratar da pressão, o endocrinologista do açúcar, o ortopedista da dor na junta e reumatologista.
É um absurdo pessoas da terceira idade terem que acordar de madrugada, no intempério do tempo, para enfrentar uma fila, para buscar um número, e quando chega a sua vez, não tem. A clínica da terceira idade, com esse dinheiro que eu acabei de falar, que nós obteremos, é que nós vamos construir. Porque isso é possível fazer. Né? É possível fazer. Bom, Durão, fechamos mais um bloco, né? E como escolhido também pelo Durão para o próximo bloco, vamos continuar falando de serviços públicos. Talvez uma oportunidade para você falar um pouco dessas empresas públicas e tudo mais, que você já explanou como possível solução. Lembrando a você que está em casa também que você pode participar, manda, né, a sua pergunta, a gente está recolhendo lá na redação, o jornalismo está aqui pegando todas as suas participações por todas as redes sociais, e a gente vai encaminhar depois para o candidato para que ele te responda, né, para que ele te mande, né, a solução para o problema que você está apontando, ou então para a sugestão que você está dando à campanha dele também, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos para o nosso último bloco, e lembrando, nesse último bloco nós temos, além dos 15 minutos, mais 3 minutos adicionais para que o candidato fale sobre o assunto que ele bem desejar, tá bom? A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.